que o pessoal do DVE tinha interesse em saber. Então, a princípio, é reinfecção, estrutura de funcionamento em Itajaí e fluxo de exames em Itajaí. Tá? Então, esse é os 3 assuntos que a gente vai abordar hoje de uma maneira simples, né? Porque são um assunto grandioso, mas para vocês entenderem em que pé estamos. Então, um pouco sobre reinfecção. No mundo, né, a gente tem alguns levantamentos feitos e já está vendo que a gente tem alguns casos, né, desde o ano passado, né, 49 casos pelo coronavírus até a última informação. E o primeiro caso de reinfecção foi o Hong Kong, né? Então, muitos ainda estão em análises. Quanto à reinfecção, é um vírus, né? Então, todo mundo que tem um pouco de conhecimento sabe que o vírus tem mutação, né? E que a gente pode realmente, quando acaba tendo essas mutações, a gente pode ter a doença novamente quando isso ocorre. No país, a gente teve até então 2 reinfecções existentes, né? E confirmadas, com base no que fecha o critério na portaria, tá? E isso no país, e até no momento o Brasil... o primeiro caso de reinfecção no país, né? A gente teve, era uma médica, se eu não me engano, lá no Rio Grande do Norte, e agora a gente já está em 3 casos. Como que a gente faz para saber se é uma reinfecção ou não? E como que isso vai para estudo? Que eu acho que isso que é muito importante a gente trabalhar. Existe uma nota técnica, tá? Do Ministério da Saúde, que orienta... Aqui ela está bem pequena, mas se vocês verem na apresentação, depois fica um pouco melhor. É a nota técnica 52 de 2020, ela é do mês de outubro, tá? E essa nota técnica, ela fala na prática como isso deve acontecer, tá? Então, quais são os fluxos, o que enquadra e o que não enquadra como reinfecção, tá? Então, ali a nota, ela pincela para vocês. É que sumiu para mim, agora eu vou... Eu sumi da tela, eu fiquei sem. Ela pincela um pouco para vocês como está esse estudo e eu resumi no próximo slide um pouquinho melhor, tá? Então, o que é uma definição de caso para reinfecção? Indivíduo com 2 resultados positivos de RT-PCR com intervalo igual ou superior 90 dias entre os 2 episódios respiratórios, tá? Então, para um paciente entrar para estudo, isso quer dizer, a gente não pode, quanto profissional de saúde, dizer que ele é uma reinfecção, tá? Mas para ele entrar em estudo, a gente precisa ter uma pessoa que deu positivo num RT-PCR. 90 dias depois, se ela apresentar sintomas, a gente coleta um novo PCR dela e encaminha para análise. Se esse resultado der positivo e a gente tiver esses 2 resultados positivos, a gente tem que preencher uns documentos, né, do LACEN e tudo mais, para ver a viabilidade de análise dessa amostra, tá? Quando os exames são coletados em laboratórios privados, a gente sabe que, na prática, eles não têm local de armazenamento dessas amostras, tá? O LACEN tem. Então, tem que ter essas 2 amostras para poder ser viável para análise. Caso contrário, a pessoa simplesmente não passa por esse estudo, certo? Aqui, eu coloquei essas 2 perguntas, né? E o teste rápido e o teste sorológico? Porque realmente a gente vê as pessoas dizendo isso. Eu tive um teste rápido positivo ou um teste sorológico positivo lá em junho. E eu me testei agora em fevereiro e eu tô positiva de novo, porque eu tô com IgM e IgG, tá? Isso não procede, isso não entra para análise, tá? O que a gente tem de informação? Para entrar em estudo de reinfecção, realmente 2 RT-PCR positivo. Teste rápido e teste sorológico não entra para análise, não entra para estudo, porque não se sabe ainda na literatura por quanto tempo a gente pode ficar positivo, tá? Se vai ser 1 mês, se vai ser 2, se vai ser 3, se vai ser 4, se vai ser 1 ano, se vai ser mais, a gente ainda não tem essa informação. Por isso,
qualquer paciente que tenha um teste rápido positivo e meses depois testa e continua positivo, ele não é considerado um paciente para estudo, para análise, tá? E a pergunta ali é em Itajaí, como estamos? Em Itajaí, até na presente data, eu já mandei 3 casos para análise, tá? Ou seja, 3 pessoas que tiveram PCRs com 90 dias de intervalo e a gente encaminhou para o LACENS, né? São pessoas que tiveram todos os exames coletados por lá. Então, 3 pessoas entrariam para estudo. Porém, o LACEN inviabilizou as 3 amostras, dizendo que eles não tinham material suficiente para essa análise. Então, em Itajaí, oficialmente, todos os casos que a gente poderia ter analisado, a gente não conseguiu analisar por falta de amostra do próprio LACEN, porque a gente coleta um material, né, o SWAB, e eles utilizam toda a parte de bioquímica para fazer análise, e nem sempre sobra amostra suficiente para isso. Então, atualmente, em Itajaí, nós não temos nenhum caso de reinfecção comprovada. Claro que se a gente conversar em cada esquina, já tem gente que pegou Covid 3, 4 vezes, né, que as pessoas falam, só que a gente tem que trabalhar com protocolo e a gente tem que trabalhar com o que o Ministério fala, tá? Não sei dizer ainda, como eu comentei para vocês, a gente sabe que é um vírus, né? Todo mundo tem essa experiência de vírus, sabe que ele se muta. Então, eu acredito que sim, a gente pode ter Covid várias vezes com cepas diferentes. Esse é o meu entendimento, né? Mas ainda é tudo muito recente para saber todas as variantes que está circulando, né? Para ver tudo o que está acontecendo para a gente realmente confirmar algumas reinfecções. O que a gente sabe que, como a gente ainda está em pandemia, a gente deve trabalhar a prevenção, né? O uso de máscara, o álcool gel, o distanciamento, isso é o que realmente é eficaz para a gente controlar isso, né? E principalmente para dar conta das novas variantes, das novas mutações que esse vírus vai ter, certo? Vou continuar, depois a gente abre para pergunta de uma vez só. O outro item, que é a estrutura de funcionamento no município de Itajaí. É grandioso, né? Isso tudo foi constituído com o tempo, né? E muitas coisas ainda estão acontecendo. Então, o que a gente tem de estrutura, né? A gente começa pelo nosso Hospital Marieta, que hoje eles têm 80 leitos de UTI e 27 leitos de isolamento, tá? Então, hoje o nosso hospital tem isso de estrutura exclusiva para COVID. E ontem chegamos a 95% desses leitos ocupados, tá? Então, realmente é um número bem expressivo. Lembrando que dos 80 leitos que a gente tem de UTI, eu até coloquei hoje no grupo, 26 são moradores de Itajaí. O restante são moradores de fora, principalmente do oeste, tá vindo muita gente para cá, né? Então, o nosso hospital é regional, os leitos de UTI são regulados, então a gente pode estar recebendo realmente pacientes de fora. Só que, para indicador, isso é um dado ruim para a cor que a gente fica, né? Porque para indicador eles olham leitos vagos. Então, se a gente já está com 95% de leitos ocupados no município, então esse indicador que conta para a matriz já nos prejudica, né? Porque a gente já está com pouco leito. Então, isso a gente já sabe que não vai sair do vermelho tão cedo. O Hospital Pequeno Anjo, ele tem 6 leitos exclusivos de UTI. Realmente, nas crianças, a gente não vê uma gravidade tão importante, por mais que as novas variantes falam que acaba sendo um pouco mais contagiosa nas crianças, né? Mas a gente ainda não viu um aumento importante no UPA, mas eles têm 6 leitos exclusivos para COVID. Então, às vezes, a gente tem 1, 2 ocupados, né, dependendo do dia, e quando os resultados vêm negativos, eles saem da UTI exclusiva do Pequeno Anjo de COVID e acabam indo para a UTI comum. O UPA Cordeiros, a gente tem a estrutura lá, ele não é um atendimento para respiratório, tá? Então, por lógica, o paciente respiratório não deve procurar o UPA Cordeiros, porém, se ele chega lá, ele, né, dependendo da gravidade, ele não é mandado embora, então ele é atendido, porém a parte de óbito sim é feito no UPA Cordeiros. Nós deixamos no UPA
teste rápido e SUAB para coleta de todos os óbitos que o profissional médico achar pertinente à coleta. A gente não controla a quantidade, né? Então, se eles quiserem coletar de todos os óbitos, não tem por que não coletar, o material está disponível lá. Mas a gente tem até uma coleta pequena, mas sempre que o médico achar importante realizar essa coleta, assim será feito. Então, para óbito, né, até para conhecimento de todos, o protocolo fala que se o paciente chegar, né, e evoluir a óbito, a gente pode fazer o teste rápido até 30 minutos depois do óbito, no máximo, e o SUAB até 12 horas após o óbito. Então, normalmente, a gente inicia com um teste rápido, se der positivo, já encerra por ali, e se der negativo, a gente coleta o SUAB e manda para análise. Tá? Então, esse é o nosso protocolo até de óbito nos 2 pronto atendimento. Nós temos o UPA-CIS e o centro de triagem, que hoje é uma coisa só, né? Antigamente nós tínhamos o centro de triagem separado, mas com o aumento dos casos, o centro de triagem acabou entrando dentro do UPA-CIS e hoje o UPA-CIS ele é exclusivo para atendimento de pacientes sintomáticos respiratórios. Em frente ao UPA-CIS, na parte onde é o laboratório municipal, tem uma construção nova, né? Que ele está como centro de testagem. Então, sempre que precisar testes rápidos, a gente acabou colocando ali, né, para atender essa população também. Então, hoje o centro de triagem acabou entrando tudo dentro do UPA-CIS. Nós temos também os 2 containers, o azul e o cinza. O container azul, ele é exclusivo para coleta de SUAB, né? Então, todos os pacientes que o médico prescreve PCR, e ele está na data oportuna, a gente faz o agendamento, depois a Tandara vai explicar melhor esse fluxo, dentro do container azul, certo? E o container cinza, a gente acaba fazendo a coleta de sorológico, tá? Quando o médico acaba prescrevendo os exames sorológicos. O teste rápido, a gente já não faz mais em nenhum dos containers, porque hoje a gente tem teste rápido em todas as unidades de saúde, em todos os centros de referência, nos UPAs, né? Então, a gente acabou deixando o container para PCR e para sorológico exclusivo. No centro eventos, a gente tem também um centro de testagem lá. Normalmente, o centro eventos são agendados pacientes sem requisição médica, tá? Tem um médico lá para atender caso ele dê positivo, aquela coisa toda, mas ele é mais para contatos, né? Então, se um paciente é positivo, a família que não apresenta sintomas, aquela coisa toda, ele pode ser agendado para o centro eventos para realizar teste rápido, certo? No centro eventos, a gente também, ele foi palco de várias ações, né? A gente fez os drive no centro eventos, ele tem a entrega da ivermectina, agora está sendo, né, uma sala de vacinação que depois as meninas vão falar também. Então, a gente acaba utilizando daquele espaço por ser grande, por ser um espaço que a gente consegue fazer um distanciamento social importante, então a gente acaba utilizando o centro eventos. Lá nós temos também toda a parte da central de monitoramento e também a central de luto, né? Então, são espaços que a gente acaba utilizando para o centro eventos. E lá só é feito, a princípio, na rotina, o teste rápido. As unidades de saúde do município também possuem teste rápido para fazer nos seus pacientes casos leves, tá? Então, todas as unidades têm, sempre que pede a gente encaminha, e a gente sempre tenta padronizar a data correta, né, dos exames para ter um resultado adequado. Os centros de referências também, então, do CAPS, SERED, né, Centro de Referência Médico, então, todos esses centros possuem a testagem rápida para uso oportuno, né, do profissional. Temos também em Itajaí a ozonioterapia, que a ozonioterapia é uma pesquisa que é feita, né, o município acabou entrando para essa pesquisa, tem um número de pacientes X que tem que atender, tanto que antigamente nós estávamos fazendo ozonioterapia apenas para pacientes que os médicos pediam, e agora a gente teve umas vagas sobrando, então, na verdade, vai ser ligado para vários pacientes, sugerindo, né, quem quiser entrar na pesquisa do ozônio para a gente ter o resultado disso. E tem o Centro de Reabilitação Pós-Covid, que também é algo novo, que é na antiga unidade do Dom Bosco,
que lá tem toda a parte de psico, tem a parte de físio, então todo paciente que acaba tendo alguma sequela, ele é acompanhado dentro do centro de reabilitação. Coloquei como os laboratórios particulares, até a fotinho do nosso laboratório, que ele que ajuda toda a parte do container cinza, de fazer a análise dos nossos, né? Então, toda a análise laboratorial dos exames para COVID, IgM e IgG é feito no nosso laboratório. E a gente tem também todos os laboratórios particulares de Itajaí praticamente fazendo algum tipo de exame para COVID. Todos eles entram em contato com a gente, passando os casos e tudo mais, né? Para a gente estar entrando com esses dados. E por último, e não menos importante, a Secretaria de Saúde como um todo, né? Eu falo mais como vigilância epidemiológica, mas são ações que a gente faz em parceria com a Secretaria, com a equipe de ações e tudo mais. A gente faz testagem na Casa das Anas, sempre que entra alguém que acaba ficando por lá, então a gente é chamada para fazer a testagem. Casas de passagem, casas de reabilitação, a gente faz também, pescadores, portuários, atletas, que hoje, para eles fazerem algum tipo de esporte, precisam de exames. A gente já fez ação nos bairros, a gente já fez ação de servidores, a gente participa muito de ação em empresas, né? Muitas vezes as empresas compram teste pela Anvisa, tudo certinho, mas não tem um aplicador, então a gente ajuda com isso também. Então, a gente acaba fazendo toda essa parte de forma conjunta. É um serviço realmente bem grandioso, né? Uma estrutura que a gente ainda não está com a mais adequada possível, mas cada dia a gente caminha para isso. O fluxo de exames em Itajaí. Eu vou chamar a Tandara para falar um pouquinho e depois eu concluo com vocês e a gente fica aberto a perguntas, tá? Pessoal, então eu vou falar um pouquinho dos fluxos aqui dos exames. A gente inicia falando do teste sorológico, né? Então, a sorologia é uma punção venosa, ele é realizado no container cinza. O paciente, quando ele sai de uma unidade básica de saúde ou do CAT, e o médico solicita o teste sorológico, ele faz o agendamento através do WhatsApp, né? Naquele número que é divulgado pelo município. Então, ele manda ali uma fotinho da requisição, explicando os dias de sintomas que ele se encontra, e é agendado o teste sorológico, que esse é feito a partir do 8º dia de sintoma. Eu já ia esquecendo, o resultado ele retira em 24 horas no local. Então, se ele fez o exame hoje às 14 horas, ele já pode retirar a partir de amanhã às 14 horas. O teste rápido, então, como a Richelle falou, é realizado em todas as unidades, né? No centro eventos, ali no CAT, tem uma tenda realizado, e esse é feito a partir do 10º dia de sintoma. Então, se o paciente chega lá para ser atendido e ele já está no 10º dia de sintoma, automaticamente ele já vai ser encaminhado para fazer o teste rápido. Esse teste rápido não é realizado nem no container azul, nem no container cinza. Ele também pode ser agendado diretamente lá para o centro eventos, desde que o paciente esteja, né, no 10º dia de sintoma. E o resultado sai em 20 minutos. E a gente tem também o RT-PCR, que é conhecido como o do cotonete, né, o SWAB, que também é agendado através do WhatsApp. E é bastante importante frisar que a coleta é feita seguindo os protocolos. Então, a coleta deve ser feita entre o 3º e o 7º dia de sintoma. Alguns pacientes chegam ali e acabam, né, falando a data errada e acaba vindo um resultado não fidedigno. Então, por isso é bastante importante estar orientando o paciente quanto à importância do dia correto do sintoma para realizar o exame correto. O resultado é enviado pelo WhatsApp, hoje está levando em média 4 dias úteis pelo LACEN, e algumas prioridades, como profissionais de saúde, pacientes oncológicos, idosos, crianças, acaba saindo em 24 horas. Então, bastante importante também que o paciente deixe o número certinho do WhatsApp, porque é por ali que é feito o envio do resultado. Agora não aparece.
E a gente está, como eu até achei difícil a gente montar a apresentação hoje, que a gente está num processo de mudança, tá? Porque o que a gente entende que no começo a gente atuou para tentar resolver um dia após o outro, né? Tentar resolver as emergências que acabam surgindo. Porém, agora a gente está tentando organizar a casa de uma maneira pensando a longo prazo. Então, estamos na compra de teste rápido antígeno, para quem já ouviu falar. É um teste rápido que ele é de coleta de SWAB também, tá? Então, são exames que podem ser feitos do 1º ao 7º dia de sintoma e ele tem um resultado imediato. Então, a gente está fazendo essa compra que a gente vai incluir nos 2 pronto atendimento, 24 horas por dia. Então, o paciente entra para atendimento, ele já coleta de imediato, se ele tiver a partir do 1º dia até o 7º, né? Então, ele já faz esse teste e a gente acredita que é a forma eficaz de isolar realmente alguém no tempo oportuno, né? Porque hoje o teste rápido, o paciente chega no 10º dia para coletar, então, por lógica, ele já vai ser, se ele for positivo, ele já é liberado, porque já passou os 10 dias, né? Então, a gente acredita que o teste rápido antígeno, ele vai nos ajudar nessa parte de melhorar esse isolamento. E para os próximos, né, nossa intenção é abril, também já está funcionando, a gente vai estar comprando em laboratório privado também esse exame, para colocar em todas as unidades de saúde para agendamento, tá? Ou seja, a gente está conveniando vários laboratórios do município de Itajaí, igual coleta de sangue mesmo, tá? E o paciente vai sair da unidade de saúde, vai fazer a coleta em laboratório privado, ter o resultado também com brevidade para garantir esse isolamento em tempo oportuno. Então, a gente está em processo de mudança de alguns protocolos, tentando viabilizar esse isolamento adequado, né? Por mais que a gente entenda que o exame, a gente sempre fala no telefone, alguns já devem ter me ouvido falar isso, que exame não é cura, não é isso que vai mudar nada, né? Na verdade, o exame é apenas diagnóstico, a parte preventiva, que sim, é importante, mas com certeza o exame ajuda a gente ter algum dado mais real da nossa população. A gente colocou na apresentação, que vocês não estão vendo, alguns materiais novos que a gente mandou fazer, que ele está... Opa, acho que a Ana está conectando. Ela pediu para te tentar interromper o compartilhamento. Só um pouquinho, pessoal. Mas está pagando aqui. Página 22, Ana. Isso. Então, nesse material ali é o nosso cartaz e os nossos folder, né? Então, a gente está trabalhando com a população na forma de prevenir. Porque no começo o Ministério da Saúde falava o quê? Se está com sintoma, fique em casa, né? Então, era isso que o Ministério trabalhava. Hoje, a fala deles é, não espere, né? Então, mediante qualquer sintoma, tem que procurar atendimento médico, né? Para ver se ele acha importante medicação, exames, enfim, tem que procurar atendimento médico. No próximo slide, Ana, se quiser passar, uns card novo também que a prefeitura fez, né? Que a pandemia continua, a gente ainda está voltando a ver aumento de casos, né? Então, a gente também fez algumas coisas a mais pensando em prevenção. Pode passar, Ana. Ali também o card novo que fala que, né, quase 16 mil, agora na verdade a gente já chegou a 16 mil, tiveram a doença, 1.000 tiveram internado e mais de 300 morreram, né? Então, também tentando assustar um pouco a população com números. O outro card também é para tentar chocar a população, né? Que fala que a pandemia continua, sua diversão pode acabar na UTI, né? Evite aglomerações, cuide de quem você ama. Então, a gente está tentando, em conversas que a gente fez por último, hoje de manhã a gente também estava reunido no gabinete do prefeito para tentar ver algumas coisas, até em primeira mão para vocês, algumas coisas vão acontecer, algumas coisas vão fechar a partir dessa semana ainda. Então, a gente entende que infelizmente, a gente vai ter que voltar para a estaca zero.
né, de algumas coisas que a gente esqueceu, que a gente vai ter que relembrar na marra. Pode passar, Ana. Ali é uma mensagem final mesmo, que eu coloquei, que é fácil parecer perfeito quando você não fez nada. A gente errou muito durante a pandemia, continuamos errando ainda, né, porque é algo relativamente novo. Isso eu falo em questão mundial, nacional, estadual e municipal. Né? Eu acho que não teve quem não errou, mas com certeza sempre na intenção de fazer o melhor, de tentar salvar vidas, né? Mas a gente conta com a colaboração de todo mundo, se cada um fizer a sua parte, que eu sempre falo que é a única coisa que não mudou do início da pandemia até agora, que são as medidas preventivas, né? Então, isso que deve ser mudado. Se a gente conseguir seguir o básico, né? Principalmente se isolar na presença de sintomas, né? As medidas básicas que todo mundo já está careca de saber, quem sabe é o que a gente vai conseguir um pouquinho controlar esse vírus. Obrigada. Eu não sei, eu acho que a gente continua com a vacina e daí depois a gente responde tudo junto, se todos estiverem de acordo. Pessoal, as meninas da vacina estão se posicionando aqui, só um minutinho. Mas aí tá. Aquele dia da vacina funcionou tão certinho. Mas aqui eu mexi aqui para o sinal lá. Espera que não vai mexer. Ó, mexi aqui e apagou. Enfim, vai falar. Não, hoje é difícil. Com certeza. Achou. Vê se eu... Mas ela não imprimiu eles. Vê se dá para ouvir ela. Boa tarde, pessoal. A Ana está compartilhando. Isso. Ana, tu pode então iniciar com a nossa parte? Ela tá passando. Tá. Então, boa tarde, pessoal, novamente. Nós estamos aqui, né, eu, a Elaine, a Yara e a Andréia, a equipe de imunização. E hoje a gente vai trazer um pouquinho para vocês a questão da vacinação, né, da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 aqui no município de Itajaí. É algo bem novo para a gente também, né? É uma campanha totalmente atípica das que a gente já... para mim, muito mais novo ainda, porque estou à frente da imunização há apenas 2 meses, então, bem novo. E para as meninas que já atuam, também é algo que elas estão, né? A gente está aprendendo no dia a dia. Então, a gente vai tentar ser bem sucinto, né? Porque o assunto também demanda um pouquinho de tempo, mas a gente vai trazer algo mais pontual para vocês. E qualquer dúvida que a gente não consiga responder, a gente vai estar em loco mesmo com vocês, os colegas, a gente pode estar tirando todas as dúvidas. O que a gente não souber, que não estiver ao nosso alcance, a gente remete à regional do estado e eles vão nos auxiliar, tá bom? Ana, pode passar para a gente, por favor? Então, o objetivo da vacinação, né, da Covid-19 é reduzir, né, os casos de morbimortalidade, né, causado pela Covid-19, e principalmente também manter a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais. Né? Então, os objetivos específicos da campanha: vacinar os grupos de maior risco, né, desenvolvimento de formas graves e óbito, vacinar trabalhadores da saúde para a manutenção dos serviços da saúde e capacidade de atendimento à população, vacinar os indivíduos com maior risco de infecção e vacinar os trabalhadores dos serviços essenciais. Então, esses basicamente são os objetivos da campanha. Pode passar, Ana, por favor. Acho que é mais... Ela está compartilhando lá, isso. Tá. Então, considerando todas as estratégias, né, estabelecidas pelo Ministério da Saúde, considerando o quantitativo reduzido de doses, considerando que a gente precisava, né, nós falamos a nível municipal, definir grupo prioritário dentro de um grupo prioritário, né, porque no primeiro momento o Plano Nacional nos trazia fases, né, etapas, fases e os grupos dentro dessas fases pré-definidas. Só que o que aconteceu? Considerando a quantidade pequena de doses, a gente precisou trabalhar com um grupo muito restrito.
foi aí que a gente começou a receber o direcionamento do governo do estado, onde eles começaram a deliberar para que profissionais, qual era o público que nós teríamos destinado aquelas doses que nós havíamos recebendo. Então, no primeiro momento, né, a CIB 02 de 2020, ela estabeleceu que para nós, né, quanto municípios, nós deveríamos estar priorizando os profissionais que atuam em UTI, profissionais que atuam em emergência, né, tudo COVID, tá, gente? Profissionais que atuam no atendimento clínico hospitalar COVID, profissionais do SAMU, trabalhadores de longa permanência, idosos e residências inclusivas, equipes de vacinação, né? Então, a equipe volante também, que está à frente. Então, esse era o público-alvo que a gente precisaria estar vacinando no primeiro momento, tá? Então, para nós, quanto município, pensando na dimensão, né, do município de Itajaí, toda a rede, né, que já é estruturada, quantitativa de profissionais, isso demandou um pouquinho mais de tempo, né? O que causou, o que impactou, né, como se fosse algo mais moroso, mas, na verdade, a gente precisou de toda uma logística das instituições, Hospital Marieta, Hospital Pequeno Anjo, que eles organizassem dentro das suas instituições e eles classificassem para nós, né, mediante listas, quais seriam os profissionais que estariam recebendo as primeiras doses dessa primeira remessa que a gente recebeu. Posteriormente, a gente recebeu a deliberação da CIB, a 03, né, que aprovou a inclusão de outras categorias, não deixando, né, as prioritárias iniciais, então ele foi incluindo outras categorias. Então, eles nos liberou também que nós fizéssemos a imunização dos profissionais de atendimento pré-hospitalar. Aqui a gente conseguiu incluir o bombeiro, né, que até então, na primeira deliberação da CIB, era só o SAMU. Os profissionais que atuam no atendimento clínico de paciente com suspeita de COVID, independente do nível de atenção. Então, aqui a gente já começou a ampliar gradativamente para a nossa rede, né? Então, atenção básica, atenção especializada, os laboratórios também, principalmente os profissionais da coleta de swab, né, no diagnóstico da COVID-19. Então, posterior a 03, a CIB 03, nós já tivemos a 09 e nós já tivemos a 011, que saiu semana passada. Eu não coloquei aqui para vocês, porque, na verdade, o que elas vêm trazendo agora? Que a gente faça a manutenção, né? A gente siga com esses grupos prioritários já pré-estabelecidos e ampliando gradativamente. Então, agora, na CIB 011, ela já traz que a gente já pode, a gente já vacinou, na verdade, a faixa etária dos idosos 90 a mais, e ela já nos permite que, além de todos esses grupos dos que a gente ainda falta imunizar, que a gente já pode ir ampliando gradativamente para a faixa etária 85 a 89 anos. No entanto, né, hoje a gente não recebeu mais doses do governo do estado e não temos previsão. Então, nós estamos trabalhando com um quantitativo bem reduzido de doses, já para um grupo, né, pré-definido, que a gente vai estar explicando no decorrer da apresentação. Então, a especificação da vacina, né, como todo mundo sabe, redes sociais, mídia, está aí. O estado de Santa Catarina recebeu 2 tipos de vacina, né? Então, nós recebemos a Coronavac, que é os laboratórios Sinovac e Butantan, né? Foi a primeira remessa que a gente recebeu em janeiro. Então, desta vacina especificamente, a gente recebeu 1.880 doses, né? Então, foi a primeira que chegou para a gente. É uma vacina que demonstrou, né, a melhor eficácia num período de intervalo de 2 doses em 28 dias. Então, os estudos comprovam que os pacientes, né, os participantes da pesquisa que realizaram as 2 doses no período de 28 dias tiveram uma eficácia de 97%. Tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês da especificação dela e depois a gente fala também da AstraZeneca. Então, com relação, né, à especificação da Coronavac, Sinovac e Butantan, é um vírus inativado. A indicação é maior ou igual a 18 anos, então nenhuma das 2 vacinas que nós temos disponível é para uma faixa etária inferior a 18 anos. Então, ela é uma suspensão injetável, frasco ampola multidose, intramuscular, preferencialmente deltoide, né? Então, o esquema, 2 doses, né, no intervalo de 2 a 4 semanas. Aqui que se teve um porém, né? Porque no primeiro momento também, o que o Estado nos orientou? Que nós fizéssemos, que poderia fazer a partir de 14 dias. Mas, considerando toda essa questão do estudo e o próprio informe técnico do Estado, né, fala a questão da eficácia de 97% nos participantes que fizeram as doses no intervalo de 28 dias, o município de Itajaí preconizou estar fazendo, então, entre 21 e 28 dias essas doses.
A composição, então, né, antígeno de vírus inativado. O prazo de validade são 12 meses a partir da data da fabricação do conservado na temperatura. Então, a gente tem que mantê-la também naquela temperatura de 2 a 8 graus. E ela tem uma estabilidade, então, de abertura de frasco de 8 horas, né? Após a abertura dela, na temperatura de 2 a 8 graus. A vacina, a Covishield, né, que todo mundo, a gente chama de AstraZeneca, mas na verdade esse é o nome, e os laboratórios AstraZeneca e com parceria com a Fiocruz. Esta vacina específica, né, ela também demonstrou uma eficácia maior nos estudos, né, dos participantes, as pessoas que fizeram as 2 doses no intervalo de 12 semanas. Oi, Elaine, tá mudo? Elaine, pessoal, tá mudo? Ana, tá ouvindo? Pessoal, estão ouvindo? Sim, agora voltou. Voltou? Ana, quer que volte alguma parte aí que a gente perdeu? A gente escutou até a AstraZeneca ali, que você começou a comentar sobre ela. Tá, a parte ali da eficácia da vacina ali, vocês conseguiram pegar ainda ou não? Isso, até a eficácia. Ana? Direciona a Isso, gente, por favor, Ana, que a gente está meio no escuro. Oi, Elaine, até a Fala. eficácia a gente conseguiu. Tá, então agora eu vou falar ouvir. da especificação da vacina, tá bom? Beleza. Então vamos lá, vamos seguir. Então, aqui o quadro das especificações da vacina, né, AstraZeneca Fiocruz. É uma vacina recombinante, então também a indicação de uso é maior ou igual a 18 anos, uma suspensão injetável, frasco ampola também de 10 doses, intramuscular preferencialmente deltoide. Então, 2 doses no intervalo de 12 semanas, é o que o município está preconizando. Então, toda a parte de composição da dose ali, o prazo de validade dela, né? Então, observar as informações da data de fabricação e validade, né, da conservação na temperatura. Então, é de 2 a 8 graus também. E a estabilidade do frasco são 6 horas, né? Diferente da Coronavac, a AstraZeneca, a gente, após 6 horas, a gente, caso, né, sobre as doses, a gente, infelizmente, precisa desprezar. Mas a gente está tentando otimizar ao máximo, então a gente não vai ter esse problema. Um pouquinho das precauções, né? Como qualquer outra situação, né? Que a pessoa que procura fazer a vacina, que ela está com alguma doença febril, enfim, moderada ou grave, a gente também orienta que esse profissional ou esse idoso, né? Que é os 2 públicos que a gente está atendendo agora, que se recomenda que aguarde, né? Até a melhora dos sinais e sintomas, para não atribuir a nenhum fator a aplicação da vacina, né? Então, tem toda essa questão também que a gente faz essa orientação. Até o momento, a gente não tem nenhuma evidência, né, que a aplicação da vacina, ela pode exacerbar, ou, enfim, né, se a pessoa estiver num período de incubação, a Covid-19. Então, tem essa questão que a gente não, isso também, né, a gente acaba fazendo, porque surge dúvidas, né, a gente tem bastante questionamentos, das pessoas perguntando se a vacina ela pode, ao fazer a vacina, se eu estiver com o vírus incubado, eu posso exacerbar os sinais e sintomas. Isso não tem nada ainda comprovado, né, mas a gente recomenda, como eu falei, que aguarde, se tiver com qualquer sinais e sintomas, principalmente febre, que a gente espera, né, no outro momento para estar oportunizando esse profissional ou idoso. Outra recomendação importante, né, que a gente está seguindo bem, é a questão se esse profissional ou idoso ele teve um PCR positivo para Covid em menos de 30 dias. Né, se ele afirmar que sim, a gente também, pelo manual, é recomendado que a gente aguarde, né, passar aos 30 dias, então, esse idoso ou profissional chega para a gente, eu positivei com PCR, eu tenho um PCR positivo de 15 dias, então a gente precisa aguardar mais 15 dias para fazer a vacina nesse público.
Aqui a gente traz também um pouquinho da questão da gestante, né? Só para precaução, depois eu vou explicar elas mais detalhada. Se em algum momento, né, a gente faz uma aplicação inadvertida na gestante, né? Então, isso não tem uma influência, assim, não tem nada muito considerável. Ela vai ser notificada, né, no ESUS Notifica, que é o nosso sistema que foi instituído para que a gente coloque qualquer evento adverso, né? Então, e só a fim de monitorar mesmo para essa gestante a questão dos eventos adversos, tá? Não só para gestante, mas qualquer pessoa que apresente, né, quaisquer sinais e sintomas pós-vacinação, desde os leves aos mais, né, graves, a gente faz a notificação. Então, toda a nossa rede, os asilos, que foram os locais que a gente já fez, estão orientados com uma ficha que nós adaptamos da ficha que a gente já tem anterior do Estado. Então, nós reduzimos ao máximo essa ficha com os dados que a gente realmente precisa para preencher no ESUS Notifica, para que seja otimizado o trabalho, né? Porque a gente está recebendo muitos eventos adversos. Então, para otimizar o trabalho, a Yara e a Grazi, que fazem toda essa parte de eventos adversos, otimizaram a ficha para que a gente tenha os dados bem certinho cadastrados. Com relação, a gente traz grupos especiais, né, que seriam gestantes, puérperas e as mães, né, as lactantes, que são as mulheres que estão amamentando. Então, assim, as pesquisas da vacina, elas não foram, para esse grupo específico, não foram feitas em humanos, apenas em animais. Então, assim, não é que a gente, o que a gente fala, né, não que ela pode ser prejudicial para esse grupo, mas que a gente não tem uma pesquisa efetiva para elas em humanos. Então, o que a gente recomenda? Que, específico para esses 3 grupos, né, as mulheres entrem em contato com o seu médico assistente, ele deverá, né, em parceria com ela, discutir a questão do risco e benefício, e sim declarar se ela está apta ou não a fazer a vacina. Se ela optar por fazer a vacina, no caso, né, da minha amamentação, o aleitamento não precisa ser interrompido. Então, mas é interessante, né, a gente está orientando, na medida do possível, todas que chegam para nós, que converse com o seu médico assistente, que ele direcione bem né, se sim ou não, e os riscos também, né, porque nós, quanto imunização, quanto vigilância epidemiológica, a gente não pode estar assumindo esse risco, sendo que a gente já tem uma orientação que essa gestante, puérpera, lactante, precisa ser direcionada pelo seu médico. Aí, o que é contraindicado, né, pensando na vacina? Então, alguma hipersensibilidade aos princípios ativos de qualquer excipiente da vacina, e também, né, para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática confirmada na primeira dose da vacina Covid-19. Até o momento, a gente não teve nenhum relato, né, as meninas estão aqui, podem me ajudar, a gente não teve nenhum relato de profissionais, trabalhadores da saúde ou idosos, né, nossos grupos prioritários até o momento, que apresentaram alguma reação anafilática confirmada que foi relacionada à vacina. Então, mais a orientação, né, que se apresentou, seja notificado como um evento adverso, a gente enviará, né, para o Estado e não irá mais fazer a vacina e seguirá a orientação conforme o Estado nos direcionar. Então, com relação ao município de Itajaí, né, como que a gente está, a situação, o que a gente já fez, o que a gente está tentando caminhar mediante a todo esse cenário do número reduzido de doses e também a estruturação pensando na dimensão do município de Itajaí. Então, a gente colocou por datas, que eu acho que fica mais fácil, a gente vai só detalhando um pouquinho, né? Até porque tem muita coisa ainda para construir e, assim, pensando, né, no que fazer daqui para frente, a gente vai trabalhar bastante, acho que até o final do ano, né, meninas? Ou até 2030, né? A gente estava brincando, porque é bastante coisinha. Então, né, em janeiro, a gente iniciou a campanha com 2 equipes volantes montadas pelo DVE, né, com vacinadoras da rede de apoio. Nós vacinamos em loco toda a linha de frente, né, iniciamos a vacinação da linha de frente do Covid-19, os idosos acima de 60 anos, né, das instituições de longa permanência e pessoas com deficiência, e também os profissionais das instituições de longa permanência e das pessoas com deficiência. No dia 28/1 que a gente recebeu, então ali a gente já iniciou, né, no dia 20 com a Coronavac, que chegou um dia anterior para a gente. No dia 28/1 a gente recebeu a vacina, né, a AstraZeneca, né, foi aí que a gente começou a receber também as novas deliberações da CIB, expandindo gradativamente para os demais trabalhadores da saúde, que já, né, atuando indiretamente com o Covid, então pensando na expansão da rede mesmo.
No dia 3/2, a gente já iniciou a vacinação em loco dos profissionais, né, de laboratórios privados que realizam a coleta de SUAB, né, que foi os trabalhadores de saúde, que na deliberação 03 da CIB foi bem pontuado, pela exposição, pelo risco deles, né, então tá ali com o paciente suspeito, e mesmo, principalmente pelo método mais invasivo, né. Então, no dia 2/2, né, nós lançamos no site do município vacineitajaí.sc.gov.br. Mais para frente eu vou falar um pouquinho do Metabase para vocês, que é o sistema de informação, que é da onde a gente tira todos os dados para alimentar esse nosso link Vacina Itajaí. No dia 6/2, então, a gente iniciou a vacinação dos profissionais da rede pública, né, acima de 18 anos, com comorbidades, e também aqueles profissionais com 60 anos ou mais, né? Fizemos uma vacinação, foi no sábado, onde a gente convocou todos esses profissionais para estarem sendo imunizados. No dia 8/2, então, retomamos a nossa vacinação em loco, com 7 equipes volantes, também montadas pelo DVE, em apoio também com os profissionais da rede, a qual a gente se deslocou para todas as unidades básicas de saúde do município, tanto a atenção primária quanto a especializada, também, né, tentando oportunizar a vacinação dos profissionais que atuam indiretamente com o Covid. Então, vocês observem que a nossa série, ela foi, né, a gente foi tentando ampliar todo o processo. No dia 11/12, nós iniciamos a aplicação da segunda dose. Então, aqueles profissionais de linha de frente, que nós iniciamos lá no dia 20, né, com a Coronavac, pensando no prazo, né, não ultrapassar os 28 dias, a gente iniciou, né, essa aplicação da segunda dose, que hoje a gente já tem no sistema de informação aplicada 1.011 doses do 1.880 que era o preconizado naquele início, tá? Acho que hoje, na verdade, até o final do dia, esse dado já muda também. No dia 11/12, então, a gente realizou o nosso primeiro drive para os idosos 90 anos mais, no Centro Eventos, no qual a gente conseguiu, nos 2 dias, atingir 253 idosos, sendo que a meta, né, estipulada, pensando no nosso cálculo, enfim, os dados passados pela atenção básica, nós tínhamos, naquele momento, que vacinar 353 idosos. Então, para nós, nesses 2 dias, foi um dado considerável, né? Não atingimos todos, até porque no dia 13 e 16, nós fizemos a vacinação casa a casa dos idosos acima de 90 anos acamados, né? Então, a gente sabia que nós teríamos um quantitativo bom no drive, no entanto, também sabíamos que nós precisaríamos estar indo, né, fazer essa vacinação dos acamados. No dia 18/2, então, a gente fez a abertura já do link no site da prefeitura também, né, dos idosos 85, 89 anos, então esse link já está aberto. No entanto, o quantitativo de doses que a gente tem hoje, ele está bem reduzido, né? E é aqui que entra a questão, porque no dia 19/2 a gente também fez a abertura do link para cadastro dos profissionais da rede privada, que são os profissionais que também atuam, né, indiretamente com o Covid, são trabalhadores da saúde e também precisam ser oportunizados. Então, hoje, né, com o quantitativo reduzido de doses que a gente tem, a gente está direcionando para esses profissionais da rede privada, né, que estão se cadastrando pelo link, e também uma parcela muito pequena dos idosos de 85, 89 e mais. Ontem, né, no dia de ontem, a gente fez a abertura da nossa sala volante no Centro Eventos. Então, essa sala, ela, em princípio, ela será permanente, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, né? Então, lá nós temos uma enfermeira, nós temos o pessoal que está mais na parte de digitação, administrativo, nós temos as vacinadoras, temos técnicos, então a gente está com uma equipe bem legal lá, bem pronta para atender a demanda que a gente for direcionando. Então, hoje, o que elas estão recebendo nessa sala volante? Elas estão recebendo os profissionais da rede privada, como eu já falei, então, através de um pré-agendamento, e também aqueles profissionais que a gente já retornou em loco para fazer a vacinação da segunda dose, que no momento não estavam, ou enfim, né, por algum motivo não conseguiram fazer essa segunda dose, esses profissionais também podem se direcionar para essa sala volante, no Centro Eventos. Então, a gente está tentando abrir espaços, né, para que seja oportunizado de uma maneira um pouco mais lenta, mais organizada, né, que a gente não deixe de imunizar as pessoas de grupo prioritário, mas que também a gente, né, já pense futuramente nos demais grupos. Então, e os idosos que, porventura, estão aparecendo lá naquela sala, a gente não está dispensando, né, o da faixa etária preconizada já, a
gente está oportunizando também, pensando que é um grupo bem vulnerável, né, e a gente não pode estar deixando de vaciná-los, até porque pode ser o único momento que eles estejam ali. Mas, em princípio, a finalidade da sala é para os profissionais da rede privada, nesse primeiro momento, e para a segunda dose dos profissionais que a gente já esteve nas instituições. Até o momento, a gente não tem previsão de novas doses, tá? A gente não tem, o Estado ontem sinalizou para a gente que a gente não tem previsão de novas doses, mas a estrutura que a gente vem montando, tanto das equipes volantes, tanto agora da nossa sala volante Centro Eventos, essa estrutura vai ficar montada, que assim que essas doses chegarem, a gente já tem as estratégias montadas, né? Que a gente tem um pouquinho mais de agilidade e rapidez, enfim, para estar trabalhando com o público-alvo. Então, pensando, né, que a gente precisaria estar disponibilizando no site da prefeitura, os dados, enfim, toda a questão de acompanhamento em tempo real da vacinação no município, né, em parceria com o GTI, principalmente o Proença. O Proença é um parceiro nosso, né, ajuda muito. O Proença, ele está sempre atento, nos direcionando, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. E foi em conjunto com ele, né, que a gente conseguiu pensar nesse painel de sistema de informação, que é um painel que a gente vai apresentar para vocês, mas bem sucinto. Então, só os prints, né, gente, são dados desatualizados, só para que vocês conheçam. Esse painel fica para nós na imunização, então a gente tem acesso com login e senha, e é dele que alguns dados, né, não todos, vai para o Vacina Itajaí, né, pensando na transparência dos dados, pensando que a nível mundial, mas agora mais a nível federal mesmo, está todo mundo de olho, e a gente precisa, sim, dar transparência daqueles grupos que foram direcionados, e é o que a gente está fazendo. Então, é um painel, eu não trouxe aqui a carinha do Vacina Itajaí para vocês, até para não ficar muito extenso, mas eu acredito que todos já acessaram, e o interessante é que vocês conhecessem o nosso painel mesmo interno da imunização, né? Então, a ideia é que todo paciente, todo o trabalhador de saúde, idoso nesse momento, que seja imunizado, em tempo real a atualização dos dados. Então, o que a gente está preconizando, né? Ele é digitado no nosso sistema próprio, no GEMOS, o GEMOS gera né, todo o banco de dados, ele passa para o Metabase, e do Metabase a gente passa para o Vacina Itajaí. Então, a gente está tentando ao máximo, né, que esses dados sejam alimentados em tempo real. Nos locais que a gente está indo, que já tem a disponibilidade de computador, as meninas já estão treinadas, elas já digitam em loco. Os locais que não é possível, principalmente os asilos, né? Então, os asilos a gente tem um pouquinho mais de... É um público que a gente requer um pouquinho mais de atenção, então a digitação a gente centraliza no DVE, logo que elas retornam dos asilos, né, das instituições de longa permanência, mas essas doses, elas não passam de um dia para o outro, então talvez não é em loco, né, mas chegando no DVE, elas são alimentadas num período bem inferior de 24 horas. Então, no nosso painel, a gente tem o número de pessoas vacinadas, tá? A gente tem as doses aplicadas, né, das vacinas, então, tanto do laboratório da Coronavac quanto a AstraZeneca, então, nós acompanhamos em tempo real, esse dado está no Vacina Itajaí, né? Nós temos o número de doses, tanto a dose 1 como dose 2, por marca também da vacina, então, hoje, até o momento, a gente só tem a D2 da Coronavac, né? Até porque a segunda dose da AstraZeneca, o primeiro aprazamento é para maio, então a gente acredita que até lá a gente já tenha recebido. Então, é o que a gente está seguindo, né? Conforme vai chegando, a gente vai direcionando. Nele também nós temos o grupo prioritário, a faixa etária, tá, gente? Então, esse dado a gente não lançou ainda no Vacina Itajaí, porque a gente não considera interessante neste momento. A partir do momento que todas as faixas etárias, principalmente dos idosos, forem, né, a gente for chegando doses e a gente consiga estar imunizando e colocando, aí sim para nós é interessante colocar, porque é um dado que a população né, gosta de saber, enfim. Porque hoje, se vocês observarem, como eu falei, são dados antigos, tá? Mas se vocês observarem, a nossa faixa etária maior, ela está em 39 anos, né, 40, 49, até porque é a faixa etária mais produtiva, são os trabalhadores da saúde. Então, esse dado hoje para nós ainda não é relevante colocar no Vacina Itajaí. O outro dado que a gente tem também, que são as doses aplicadas por grupo prioritário. Então, aqui o Proença tentou facilitar para nós. Então, se vocês observarem, eles são todos os locais que a gente já foi. Então, a gente está separando D1 e D2, até para a gente fazer um comparativo do que a gente tinha de meta, vamos supor, para o PACIS, né? Vou jogar ele aqui para vocês de exemplo. Então, hoje a gente já vacinou o PACIS 383 profissionais. Esse dado já subiu um pouquinho também de dose 1.
De dose 2, né, a gente chegou a 250, também já subiu um pouquinho, a gente vai voltar lá ainda essa semana para finalizar. Então, assim, para que a gente tenha também esse comparativo do porquê que a gente ficou com essa margem de, né, de é faltante, aonde que a gente vai direcionar esse público, o que aconteceu, né? Então, a gente ali, por aquele gráfico, a gente consegue fazer esse comparativo de uma forma bem fácil, né? E para qualquer pessoa que nos peça esses dados, a gente tem em tempo real na tela do nosso computador. Todas nós ali da ilha, a gente tem as 4, tem o acesso, e qualquer uma pode passar a informação. Outro dado que a gente também tem no Metabase é por dia, né? O número de doses que a gente foi aplicando. Também é um dado desatualizado, né? A gente pegou da semana passada. Então, vocês observem, né, que a gente foi subindo. Então, teve dias ali que a gente não vacinou, até porque era um domingo. A gente teve teve 2 dias que a gente teve um boom, né? Que foi quando a gente fez em loco da atenção primária e da especializada, e também que a gente fez aqui para os profissionais, enfim, com comorbidades e acima de 60 anos. Então, a gente vem nessa escala de sobe e desce, até porque tem dias, né, que a gente precisa parar, fazer todo um planejamento pensando qual vai ser a estratégia. Porque hoje são N estratégias que a gente precisa utilizar, e elas precisam ser assertivas, né, no máximo possível. Claro que a gente já errou, tem coisas que a gente sabe que a gente vai ter que voltar, que não dá mais para ser daquela forma, mas a gente está tentando ser ao máximo assertiva. A gente recebe muitos questionamentos do porquê que a gente não descentraliza, né, as vacinas para as unidades de saúde. Isso são N questionamentos todos os dias. Ontem a gente participou da reunião do Comusa também, e o questionamento foi, por que a gente não descentraliza? Pensando na quantidade de doses, pensando em vários grupos prioritários, né, hoje ficaria totalmente inviável. Não porque a gente não considera que a rede seja suficiente para suprir, na questão de técnica mesmo, e, né, se tem uma estrutura legal, a gente tem uma estrutura legal, a gente tem 29 salas, então, prontas para receber a vacina, só que nós não temos um insumo. Então, a gente correria o risco de descentralizar e a campanha ser totalmente desordenada, né, no sentido dos grupos prioritários que a gente precisa alcançar. Então, neste momento, o DVE ainda vai manter centralizado a orientação do governo do estado, né, através da nossa regional de saúde, é que a gente centralize sim, né, no DVE, claro, com o apoio da atenção básica, com o apoio do DAS, né, para braços mesmo, para que a gente consiga construir junto, mas que a gente ainda tem o gerenciamento dessas doses aqui no DVE. Assim que chegar mais doses, né, que a gente espera que cheguem muitas doses, né, meninas, a gente vai estar, assim, reorganizando toda a estrutura para que as unidades estejam aptas a receber, e daí direcionar cada público-alvo para a sua unidade de referência, porque a gente também entende que a atenção primária é, né, a ordenadora do cuidado, e é ela que precisa direcionar e atender seu paciente. Então, a referência, a gente usou basicamente o Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19, é um informe técnico que a gente usa diariamente, né? A gente tem impresso, a gente tem no computador, a gente tem no celular, a gente já enviou para vocês também via, né, o WhatsApp, enfim, mas qualquer coisa a gente também pode estar ali para tirar dúvidas, e é ele que norteia todas as nossas ações, né? Então, a gente não foge nada do que o informe técnico nos direciona, e daí, junto dele, as deliberações da CIB, né? A gente colocou aqui só umas fotinhos já de tudo que a gente já fez, né, das equipes, enfim, que é uma parceria incrível, incrível. As vacinadoras da rede, né, que estão com nós em todos os momentos, diversos momentos, elas são fantásticas, assim, em todos os sentidos. A preocupação, agilidade, comprometimento. Então, para nós também, quanto DVE, e principalmente a equipe da imunização, a gente está muito feliz com essa parceria, né, e a gente, por enquanto, a gente considera que está sendo muito exitoso, né? Tivemos as falhas, corrigimos, algumas coisas não vamos repetir, mas a gente agradece muito mesmo ao DAS, né, que disponibiliza das meninas para que a gente possa estar fazendo as equipes volantes. Eu acho que é isso. Andréia e Yara, alguma coisa que vocês acham que eu esqueci, que a gente precisa complementar? A gente está à disposição agora, né, Rich, para algum questionamento, que eu não sei aonde que a gente vai estar vendo, por a qualquer lugar. Obrigada, tá, gente? Oi, pessoal. Alguém quer fazer algum questionamento? Daí
Quem puder falar, fale no celular ou coloque ali no chat a pergunta. Acho que... Muito agradecida pela atenção. Eu coloquei ali, ativei a lista de presença, tá? Encaminhei novamente para vocês ali o link, tá? Como eu coloquei, ela vai ficar até meia-noite para dar o tempo de quem não conseguiu fazer durante a apresentação, podem estar fazendo durante a tarde, tá? Para estar constando como presente na atividade hoje. Aqui na minha sala, pelo menos, ninguém tem dúvida. Então, acho que a gente pode encerrar. Agradeço imensamente a toda a equipe, né, tanto da imunização quanto da vigilância dos agravos agudos, por ter preparado toda essa apresentação, né? Não está sendo fácil, né? Mas conseguiram um tempo para estar compartilhando, né, todo esse movimento, todo esse trabalho, né, com o pessoal hoje, que foi bem importante para a gente poder estar se atualizando, tá? E vamos continuar atendendo os telefonemas, né, as dúvidas que sempre surgem da população, e daí com um melhor direcionamento agora, entendendo um pouquinho mais da situação. Obrigada a vocês. Então, podemos encerrar, tá bom? Até mais.